Bem, meus irmãos, boa noite a todos. Que Jesus possa habitar em nossos corações, que a sua mensagem possa fazer eco nas nossas mentes, que possamos aprender essa mensagem cristã e termos disposição, coragem para colocarmos em prática essa mensagem nas nossas vidas, no nosso dia a dia, para conseguirmos alcançar esse reino celestial tão bem colocado por Jesus no seu Evangelho. Então, que a mensagem cristã possa nos acompanhar nessa jornada evolutiva em que estamos inseridos. Já estamos quase encerrando esse capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos os chamados e poucos os escolhidos. O que nós percebemos ao longo do estudo, ou dos estudos desse capítulo, ensinamentos que nos mostraram e nos mostram como devemos nos comportar diante da vida e que também diante do próximo, para alcançarmos o reino celestial. Nós aprendemos também nesse capítulo que todos nós, sem exceções, estamos sendo chamados constantemente para esse reino das bem-aventuranças, que foram anunciadas por Jesus, que inclusive tem no Sermão da Montanha a relação das bem-aventuranças. Mas poucos querem seguir o roteiro traçado por Jesus para alcançarmos essas bem-aventuranças. Jesus, com muita propriedade, no seu Evangelho, certa feita, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o roteiro é o Evangelho. Então, para atingirmos esse reino celestial, nós precisamos seguir esse roteiro. Por isso que muitos são chamados. Na verdade, todos são chamados. Mas nem todos se predispõem a seguir esse roteiro. Então, eu quero iniciar a nossa exposição da noite de hoje com uma mensagem do Espírito Emmanuel, intitulada Quanto Mais. Está no livro Nós, psicografado pelo saudoso médium mineiro Chico Xavier. Prestemos atenção nessas palavras. Vou ler devagar para que a gente preste atenção na mensagem. É só um trecho. E no final da exposição, eu vou ler a mensagem na íntegra, que vai ser a conclusão do tema da noite de hoje. Emmanuel diz o seguinte: examina o que sentes e pensas, o que dizes e fazes, porque a lei multiplicará sempre os recursos que ofereces à vida, restituindo-te compulsoriamente o bem ou o mal que pratiques, de vez que inferno ou céu, alegria
ou dor, facilidade ou obstáculo em nosso caminho, é sempre a justiça de Deus a expressar-se conosco e por nós, conferindo-nos isso ou aquilo de conformidade com as nossas próprias obras. Em Mateus, no capítulo 13, versículos de 10 a 14, que a Kátia leu para nós, após o mestre ter dito a parábola dos talentos, ou melhor, a parábola do semeador, os discípulos perguntaram, conforme foi lido na mensagem inicial, por que ele ensinava aos homens por parábolas? E Jesus respondeu: Falo-lhes por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Parábola é uma palavra de origem grega, parabole, e significa uma narrativa curta, pequena. A principal característica da parábola é que ela sempre é protagonizada por seres humanos. Vocês podem observar, nas parábolas de Jesus, o protagonista sempre é o ser humano. Ele pode falar até da semente, mas o semeador é o mais importante. É o protagonista. Diferente das fábulas. As fábulas, geralmente a gente encontra os animais como protagonistas. E outra característica marcante da parábola é porque todas elas têm um cunho moral, um ensinamento moral. E esse ensinamento moral, ele pode ser implícito ou explícito. Ele pode ser real ou imaginário. Então, algumas parábolas do Evangelho não quer dizer, ditas por Jesus, não quer dizer que aconteceu o fato em si. Pode ter sido uma história criada por Jesus para trazer um ensinamento moral, mas que não é uma coisa sobrenatural, uma coisa que pode acontecer do dia a dia. Eu digo isso pelo próprio confrade, expositor baiano, Divaldo Pereira Franco. Certa vez ele visitando aquele trajeto onde Jesus narrou a parábola do bom samaritano, acredito que todos se lembrem da parábola do bom samaritano. Divaldo Pereira Franco, grande tribuno, 90 e tantos anos ainda tocando uma obra fantástica como A Mansão do Caminho, ele foi visitar esse percurso. E enquanto ele estava caminhando pelo trajeto que aconteceu, que foi narrado por Jesus, ele começou a se emocionar e começou a chorar de emoção. E Joana de Ângeles, sua mentora espiritual, o espírito Joana de Ângeles, perguntou: o que está vendo, Divaldo? Por que você está assim? Não, porque eu estou imaginando o homem que foi agredido pelos malfeitores, eu estou aqui imaginando os sacerdotes descendo, o levita. Aí a Joana de Ângeles responde, fala para ele: então se recomponha, que aquela ali foi uma narrativa,
Aquilo ali não aconteceu de fato. Mas não é uma coisa absurda, viu? Pode acontecer. Mas foi uma parábola criada por Jesus, narrada por Jesus, para chamar a atenção daquele povo de que a caridade independe de religião, independe de classes, independe de vários fatores. Tanto é que o samaritano, que era considerado um homem de má vida pelos judeus, foi o único que se prontificou a ajudar aquele homem agredido pelo malfeitor. Esse foi o interesse da parábola de chamar a atenção. Tanto é que Jesus conseguiu chamar a atenção do doutor da lei através dessa parábola. Então, as parábolas, elas foram muito utilizadas pelos profetas, antes mesmo de Jesus. Antes mesmo de Jesus, as parábolas eram muito empregadas. E Jesus se aproveitou dessa didática, dessa forma de ensinar através da parábola, para fixar ideias e comportamentos no povo que o seguia, naquelas pessoas. Só para se ter uma ideia, no Evangelho de Jesus tem mais de 40 parábolas. Mais de 40 parábolas. Inclusive o Caribá Schutel, né, o saudoso Caribá Schutel, lá de Avaré, se eu não me engano, né, de São Paulo, Matão, pronto, Avaré é o Herculano Pires. De Matão, lá em São Paulo, ele escreveu um livro, Parábolas de Jesus e Ensinamentos de Jesus. É um livro grosso, falando várias parábolas. Só ali tem mais de 40, narrada por ele. Então, Jesus sabia que, através dessas parábolas, os seus ensinamentos ficariam protegidos, como ficaram protegidos ao longo da história, ao longo do tempo, dos milênios, evitando assim a manipulação dos homens mal intencionados. Por isso que em Mateus, capítulo 11, versículo 25, ele diz: eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haver ocultado essas coisas dos sábios e aos prudentes, e por haver revelado aos simples e aos pequenos. Porque sábios, na época de Jesus, era sinônimo de sabichão. Até confirmei no Evangelho de Jesus ali agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução do Herculano Pires. Era sinônimo de sabichão. Ou seja, pessoa que se achava mais sabida, melhor do que as outras, e se aproveitava dos seus recursos intelectuais para enganar o povo. Então, através da parábola, muitas coisas ficaram veladas. E assim, por elas serem veladas para esses sabichões, então muita coisa do Evangelho ficou resguardada através das parábolas. Então, isso posto, para nós analisarmos o tema da noite de hoje, vou destacar os 2 primeiros parágrafos da mensagem do Espírito Protetor. É uma mensagem do Espírito Protetor que desenvolve o tema, trazendo uma mensagem importantíssima, que vale a pena depois vocês pegarem na íntegra. A Kátia leu as 2 passagens evangélicas e tem a mensagem que desenvolve essas 2 passagens evangélicas do Espírito Protetor, Espírito Amigo, de um Espírito Amigo. Tá? Então, o primeiro parágrafo, só 2 parágrafos. Primeiro parágrafo: dá-se ao que tem e retira-se ao que não tem. Meditai sobre esses grandes ensinamentos que quase sempre vos parecem paradoxais, antagônicos, contrários. Aquele que recebeu
é o que possui o sentido da palavra divina. Ele a recebeu porque esforçou-se para fazer-se digno e porque o Senhor, no seu amor misericordioso, encoraja-lhe os esforços em direção do bem. Esses esforços contínuos, perseverantes, atraem a graça do Senhor. São como um ímã que atraísse as melhoras progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para a subida da montanha sagrada, em cujo cume encontrareis o repouso que sucede o trabalho. Esse é o primeiro parágrafo. Durante a nossa jornada evolutiva, durante o nosso caminhar na estrada do progresso, ao longo dos séculos, dos milênios, vamos conquistando patrimônios espirituais inalienáveis. Inalienáveis. Esses patrimônios espirituais. Esses tesouros do céu que Jesus colocou com muita propriedade. Conhecimento, virtudes, afetos, emoções, sentimentos, são nossos patrimônios espirituais inalienáveis. Esses tesouros espirituais, esses tesouros do céu, como disse Jesus, uma vez conquistados, jamais se perderão. Jamais serão tomados. Jamais serão roubados. Ao contrário, eles se multiplicarão, se ampliarão, por intermédio dos nossos esforços em aplicá-los em favor do bem e em favor do próximo. A tendência é aumentar. Porque quando nós nos esforçamos em aplicar esse tesouro celestial, esses tesouros celestiais, em favor do bem, isso é agradável ao Senhor. E nós receberemos mais e mais, em abundância. E hoje eu refletindo no tema de hoje, né, de hoje à noite, eu me lembrei de uma passagem que aconteceu comigo, meus irmãos e o meu pai. Eu era moleque ainda, tinha na faixa de entre 10 e 12 anos, mas me lembro. E reunidos, eu, meu pai e meus irmãos, começamos a brincar. Eu acredito que a maioria conheça esse tipo de brincadeira. O que é o que é? Eu acredito que todos conheçam o que é o que é. Né? O que é o que é? A gente pergunta e a pessoa tem que responder. Quando chegou, aí a gente... Eu não sei se foi eu ou meu irmão, perguntou, o que é? Tem luz, mas não é lâmpada. Tem asa, mas não é ave. Aí vocês sabem, não precisam responder. Faz tempo. Inclusive, eu nunca mais vi um inseto desse, um vagalume. Tem luz e não é lâmpada. Tem asa e não é ave, né? É o vagalume. Nunca mais eu vi o vagalume. Na época de criança, tinha muito vagalume lá onde a gente morava. Faz tempo, né, Mendonça? Então, quando chegou a vez do meu pai,
perguntar, ele fez a seguinte pergunta: o que é o que é? Que quanto mais se tira, maior fica. Olha, responderam aqui, buraco. E parece que nós três ali, os três irmãos, responderam ao mesmo tempo, buraco. Falamos que a gente queria ser um melhor do que o outro. Mas meu pai disse que não era buraco. Olha, Sheila. Não era buraco. Era outra coisa. Então a gente começou a pensar. Que será? Mas qualquer coisa que a gente pensava, a gente caía no buraco. Era buraco. Ficamos um tempo tentando convencer que não tinha outra coisa. Era só o buraco. Que quanto mais a gente tirava, maior ele ia ficando. Mas ele não aceitou o nosso argumento, né? Então desistimos de perguntar e perguntamos a ele: o que é então? Aí ele respondeu: o amor. O amor. E respondeu, explicou, melhor dizendo, por quê. E ele disse, mais ou menos assim, faz só uns 20 e poucos anos, né? Tem o pessoal aí que está com máscara aí, mas está rindo por trás, que eu estou vendo. Não adianta achar que não tá, que eu não estou percebendo, eu estou, viu, Luciano? Mas aí ele explicou, mais ou menos assim, fiquei puxando pela memória, aí ele explicou que o amor era inesgotável, é inesgotável. E quanto mais tiramos de nós e distribuímos entre as pessoas que nos rodeiam, ele vai ficando infinitamente maior. O amor. A mesma coisa ele explicando, a mesma coisa não acontecia com o buraco. O buraco, ele podia até ficar grande, conforme a gente vai tirando a areia, ele vai aumentando. Mas um dia ele se esgota. Porque ele é limitado. O buraco é limitado. É uma coisa material. É limitado. É claro que, na época, nós não aceitamos esse argumento, que a gente queria ser melhor do que nosso pai. A gente não aceitou esse argumento. Mas tivemos que nos calar, porque a brincadeira acabou. Mas conforme o tempo foi passando, a gente foi amadurecendo, eu e meus irmãos, a gente começou a perceber que aquele velho pai tinha razão. Ele tinha razão, né? E hoje nós temos a certeza que o amor provém de Deus. Por isso ele é inesgotável. E quanto mais distribuímos, maior ele fica em nós e mais forte ele se torna em nós. E Deus sempre vai ficar suprindo. Nunca vai nos faltar. E veio um segundo parágrafo. O segundo parágrafo, o Espírito amigo, diz assim: tira-se aquele que nada tem, ou que tem pouco. Tomai como um ensino figurado. Deus não tira das suas criaturas o bem que se dignou conceder-lhes. Deus nunca vai tirar o bem de ninguém. É o patrimônio inalienável do início que eu falei anteriormente. Homens cegos e surdos, abri vossas inteligências e vossos corações, procurai ver pelo Espírito, compreendei com a alma. Quando a gente estudar o Evangelho de Jesus, vamos interpretar com a alma. Vamos interpretar espiritualmente. Quando Jesus falar em peixe, não vamos pensar no escamado, não. Quando Jesus falar em fruto, não vamos pensar no fruto, vamos pensar espiritualmente. É isso que o Espírito Amigo diz. Compreendei com a alma e não interpretar de maneira grosseiramente injusta
as palavras daquele que fez resplandecer aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco havia recebido. Deus não tira nada de ninguém. Não é Deus que tira daquele que pouco havia recebido, mas é o próprio Espírito que, pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando-a, a migalha que caiu no seu coração. Quando o Espírito fala pródigo e descuidado, ele quer dizer negligente e irresponsável com o que se possui. Muitas vezes nós somos negligentes e irresponsáveis com o que nós possuímos. Utilizamos mal os nossos dons, as nossas potencialidades. Gastamos mais do que o necessário. Nos tornamos perdulários, muitas vezes. Principalmente com os bens materiais. O espírito amigo, inclusive, ele dá um exemplo de um campo, de uma terra deixado de herança de um pai para o filho. E o filho negligenciou o patrimônio do pai, o terreno do pai, e não plantou nada, não colheu nada. Então, quem ele vai culpar? Vai culpar o pai porque ele não colheu? Porque ele não produziu? É claro que não. Não podemos ficar terceirizando as nossas culpas. Nós temos que parar de terceirizar nossas culpas. Deus não tem responsabilidade nenhuma pelos nossos fracassos, pelos nossos erros. E temos que assumir esses erros. E tentar nos esforçarmos em fazer as coisas diferentes. Se não está dando certo, vamos fazer diferente. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Por isso que as duas máximas de Jesus têm que caminhar juntas, melhor dizendo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tem que caminhar junto. Então, se a coisa não está dando certo, vamos fazer diferente, mentalizando o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Nós temos que trabalhar nossas virtudes, exercitar as virtudes que possuímos. Se alguém perguntar aqui, todo mundo aqui é paciente, alguém pode ligar, eu não sou paciente. Porque não exercitamos. Porque a paciência está dentro de nós, dentro da nossa alma. É uma semeadura de Deus. A paciência, a fé, a resignação, a caridade, todas essas virtudes estão dentro da alma. Esperando a nossa boa vontade. O nosso trabalho. É o campo dado pelo Senhor. É o campo, o exemplo que o Espírito deu ali. É um campo que ele deu e ainda colocou as sementes nas nossas mãos. Agora, cabe cada um de nós trabalharmos, desenvolver essas virtudes e disseminá-las ao nosso redor. Esse é o ensinamento de Jesus. A providência divina é farta e inesgotável. Sobre a história do amor. É uma coisa inesgotável, não tem fim. Ela está disponível. A providência divina está disponível para todos. Para todos, não são os espíritos. Para todos os universos, essa providência.
E nós podemos usá-la da melhor forma possível. E quanto mais nós utilizarmos essas coisas providenciais, mais elas serão abundantes para nós. Aí vem a questão: mais será dado a quem mais recebeu virtudes. Interpretar literalmente essa passagem evangélica que nós estamos tratando aqui agora. Se nós interpretarmos literalmente, nós estamos dizendo com todas as letras, que Deus dá privilégios para uns e severidade para outros. Se nós interpretarmos literalmente. E essa ideia é inaceitável, principalmente para nós que já vislumbramos os ensinamentos espíritas, que dá uma luz muito mais brilhante aos ensinamentos de Jesus. Porque a doutrina espírita nos ensina que todos os espíritos foram criados iguais, com as mesmas aptidões, com as mesmas capacidades. Ninguém foi criado melhor do que o outro. Esse é o ensinamento dos espíritos. Agora, cabe a cada um de nós usarmos o nosso livre-arbítrio para avançarmos nessa estrada do progresso e atingir a perfeição espiritual. Aí começa a haver uma diferenciação. Porque na questão número 115 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se Deus criou espíritos bons e maus. Essa é a pergunta. Deus criou espíritos bons e maus? Os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber, sem conhecimento. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Nós só teremos a felicidade plena quando atingirmos a perfeição espiritual. Até lá, nós não temos a felicidade plena. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento necessário para atingir a perfeição espiritual. Olha só o detalhe aqui, ó, o que faz a gente começar a se distanciar uns dos outros. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só as suportam murmurando e assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós somos artífices da nossa própria felicidade ou infelicidade. Nós não podemos ficar terceirizando. Nossas conquistas e fracassos são consequências das nossas ações perante a vida maior, perante o próximo, perante a nós mesmos. Muitas vezes nós nos agredimos, pessoalmente. Nós nos agredimos. Então, tudo isso é levado em conta. A vida nos retornará de acordo com o que oferecemos para ela.
Se eu ofereço coisa boa, eu recebo coisa boa. Se eu ofereço coisa ruim, eu recebo coisa ruim. É lei de ação e reação, causa e efeito. Através dessa lei de causa e efeito, vamos recebendo os ecos das nossas atitudes, das nossas ações. O que nós estamos recebendo é eco. É eco, são ecos que nós estamos recebendo do que estamos praticando, do que estamos promovendo. Quem oferece bem, recebe bem. Quem oferece o mal, recebe o mal. Nada de privilégios. Quando se fala de Deus, não existem privilégios. Tudo é ação e reação. Quando falamos de Deus, ação e reação. Privilégios é entre os homens, espíritos ainda imperfeitos, porque aqueles que já se conscientizaram dessa lei maior, que é a lei divina, nem esses promovem privilégios para ninguém. Privilégio é coisa de espírito imperfeito. Por exemplo, trouxe um exemplo aqui. Sobre essa questão, mais será dado a quem mais foi dado. Qual é a frase, para eu falar a frase do Evangelho? Tá fora, né? A quem... E quem não tem... É a passagem evangélica. Pronto, está aqui. Resumindo, mas está lá, foi a mensagem que foi lida no início, né? Logo no item 13. A quem tem será dado mais, né? E quem não tem, até aquilo que ele acha que tem vai ser tirado. Vai ser tirado. Aí eu trouxe um exemplo baseado nisso, nessa frase de Jesus. Aquele que já pacificou o seu mundo íntimo, aquele que já pacificou o seu mundo íntimo, equilibrou seus sentimentos, disciplinou seus pensamentos, receberá paz em abundância. De acordo com as suas conquistas. Mas aquele que ainda não conquistou essas coisas do Espírito, poderá perder, sem aviso prévio, aquilo que ele imagina ou pensa possuir, que é a paz. O exemplo que eu estou dando é a paz. Então, nós precisamos modificar o nosso mundo íntimo. E, para isso, precisamos seguir os conselhos do Cristo, do nosso mestre, do nosso modelo e guia, ajudando-nos para que o céu também nos ajude. Pedindo para que sejamos atendidos. Algumas pessoas não pedem em oração a Deus, porque Deus já sabe o que eu devo. Mas nós devemos pedir, é uma demonstração de humildade, submissão a Deus. Nós precisamos ser submissos, e muito submissos a Deus, que nos concedeu a vida. Nós devemos agradecer diariamente a Deus essa oportunidade de estarmos neste mundo de provas e expiações, reencarnados, porque é uma oportunidade para alcançarmos, para chegarmos mais próximos dessa felicidade, sem mescla. Uma felicidade que somente os espíritos puros são capazes de sentir.
Batamos na porta, e a porta das oportunidades nos serão abertas e serão acessíveis, todas elas serão acessíveis a todas as nossas necessidades. Nós devemos fazer a nossa parte, porque isso é uma demonstração de boa vontade. Nós precisamos nos movimentar. Quando se diz que nós devemos ser resignados, a resignação é uma virtude ativa. É uma coisa que se movimenta. A resignação não é apatia. E nós devemos tirar da nossa cabeça, do nosso pensamento, que Deus que quer sofrimento. Ah, eu estou assim porque Deus quer. Não, Deus não quer isso. Deus que quer que nós hajamos em nosso próprio favor. E Jesus é muito claro, amar ao próximo como a si mesmo, eu tenho que me amar, minha gente. E eu não posso me entregar à preguiça, ao desânimo, eu não posso me entregar. A resignação é eu me esforçar para sair da dificuldade que eu me encontro. E se eu não conseguir, mesmo diante de todo o trabalho, aí sim vem a resignação. Mas mesmo assim eu tenho que continuar. E para nós concluirmos, eu gostaria agora de ler a mensagem, né, que eu trouxe um trecho para iniciar a nossa exposição. É uma mensagem belíssima, e caiu assim no meu colo, assim, eu fazendo umas pesquisas na internet, caiu no meu colo e encaixou direitinho com esse tema. Vou repetir o nome, ó. Quanto mais, é o título da mensagem, quanto mais. É uma mensagem de Emmanuel, está no livro Nós, psicografado por Chico Xavier. Quanto mais tiveres, mais ser-te-á acrescentado, disse-nos o Senhor. Para que lhe compreendamos os ensinamentos, vejamos a natureza. Quanto mais repouso na enxada, mais amplo se lhe fará o assédio da ferrugem, conduzindo-a do descanso à plena inutilidade. Quanto mais estanque o poço, mais envenenadas se lhe farão as águas, passando da inércia à letalidade completa. Quanto mais abandonado o fruto amadurecido, mais profunda se lhe fará a corrupção, descendo à imprestabilidade. Eis porque a lei estenderá as forças que exteriorizamos, a maneira da lavoura em cujas atividades cada semente produz em regime de multiplicação. Quanto mais egoísmo, mais aviltamento. Quanto mais repouso em débito, mais preguiça. Quanto mais vaidade, mais aflição. Quanto mais ódio, mais violência. Quanto mais ciúme, mais desespero. Quanto mais delinquência, mais remorso. Quanto mais erro, mais desajuste. Quanto mais desequilíbrio, mais sofrimento. Quanto mais trabalho, mais progresso. Quanto mais boa vontade, mais simpatia. Quanto mais humildade, mais bênçãos. Quanto mais bondade, mais triunfo. Quanto mais serviço, mais auxílio. Quanto mais perdão, mais respeito. Quanto mais amor, mais luz.
Examina o que sentes e pensas. Aquela mensagem inicial. Examina o que sentes e pensas, o que dizes e fazes, porque a lei multiplicará sempre os recursos que ofereces à vida, restituindo-te compulsoriamente o bem ou o mal que pratiques, de vez que inferno ou céu, alegria ou dor, felicidade ou obstáculo em nosso caminho, é sempre a justiça de Deus a expressar-se conosco e por nós, conferindo-nos isto ou aquilo, de conformidade com as nossas próprias obras. Fechando. O lar é o ponto de onde a alma se retira para além do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência cristã, dificilmente escapará de surpresas inquietantes e dolorosas. Muita paz a todos.